Boa noite, uma alegria, privilégio poder estar aqui com os irmãos mais uma vez. Trago um abraço da Igreja Presbiteriana do Jockey, a todo o amado conselho e os irmãos dessa igreja. E convido os irmãos a abrirem suas Bíblias no livro dos Juízes, no capítulo 3. Livro dos Juízes, capítulo 3. Onde realizaremos a leitura do versículo 12 até o final do capítulo. Livro dos Juízes, sétimo livro das Escrituras, capítulo 3, versículos de 12 a 31. Diz assim a santa palavra do Senhor: Tornaram então os filhos de Israel a fazer o que era mal perante o Senhor. Mas o Senhor deu poder a Eglon, rei dos Moabitas, contra Israel, porquanto fizeram o que era mal perante o Senhor. E ajuntou consigo os filhos de Amon e os amalequitas, e foi, e feriu Israel, e apoderaram-se das cidades das palmeiras. E os filhos de Israel serviram a Eglon, rei dos Moabitas, 18 anos. Então os filhos de Israel clamaram ao Senhor, e o Senhor lhes suscitou libertador, Eude, homem canhoto, filho de Gera, benjamita. Por intermédio dele enviaram os filhos de Israel tributo a Eglon, rei dos Moabitas. Eude fez para si um punhal de 2 gumes de comprimento, de um côvado, e cingiu-o debaixo de suas vestes, do lado direito. Levou o tributo a Eglon, rei dos Moabitas. Era Eglon homem gordo. Tendo entregado o tributo, despediu a gente que o trouxera e saiu com ela. Porém, voltou do ponto em que estavam as imagens de escultura ao pé de Gilgal e disse ao rei: Tenho uma palavra secreta a dizer-te, ó rei. O rei disse: Cala-te. Então todos os que lhe assistiam saíram de sua presença. Eude entrou numa sala de verão que o rei tinha só para si, onde estava sentado, e disse: Tenho a dizer-te uma palavra de Deus. E Eglon levantou da cadeira. Então Eude, estendendo a mão esquerda, puxou seu punhal do lado direito e lhe cravou no ventre, de tal maneira que entrou também o cabo com a lâmina, e porque não retirou do ventre, a gordura se fechou sobre ele. E Eude, saindo por um pórtico, passou para o vestíbulo, depois de cerrar sobre ele as portas, trancando-as. Tendo saído, vieram os servos do rei, e viram, e eis que as portas da sala de verão estavam trancadas, e disseram: Sem dúvida, está ele aliviando o ventre na privada da sala de verão. Aborreceram-se de esperar, e como não abria a porta da sala, tomaram da chave e a abriram, e eis seu senhor estendido, morto em terra. Eude escapou, enquanto eles se demoravam, e tendo passado pelas imagens de escultura, foi para Seirá. Tendo ele chegado, tocou a trombeta nas montanhas de Efraim. Os filhos de Israel desceram com ele das montanhas, indo ele à frente, e lhes disse: Segui-me, porque o Senhor entregou nas tuas mãos os vossos inimigos, os moabitas. E desceram após eles, e tomaram os vales do Jordão contra os moabitas, e nenhum deles deixaram passar. Naquele tempo, feriram dos moabitas uns 10.000 homens, todos robustos e valentes, e não escapou nem sequer um. Assim foi Moabe subjugado naquele dia sob o poder de Israel, e a terra ficou em paz 80 anos. Depois dele foi Sangar, filho de Anate, que feriu 600 homens dos filisteus com uma aguilhada de bois, e também ele libertou a Israel. Vamos orar. Senhor, humildemente diante da tua palavra nós te rogamos a iluminação do Santo Espírito. Pai, te imploramos que o teu Santo Espírito nos ajude a entender as verdades desse texto tão interessante, e perceber, ó Deus, que apesar de, nesse texto, apresentar um estranho Salvador e até mesmo uma estranha salvação, ela aponta para o maior de todos os salvadores, que é o Senhor Jesus Cristo. Nos ajude, ó Deus, a entender essa verdade. E é em Cristo, nosso Salvador, que nós oramos. Amém. Irmãos, o livro dos Juízes, ele é um livro que ele é muito interessante. E ele é um livro que ele começa no alto e termina numa derrocada. Ele é um dos poucos livros da Bíblia que ele é até feito para que você perca um pouco da esperança, no sentido de, rapaz, esse mundo não tem salvação mesmo não. Começa com um juiz, que é Otiniel, que não é apresentado nenhum defeito, e termina com Sansão, a qual é apresentado
todos os defeitos possíveis que um ser humano pode ter. Esse juiz que nós lemos aqui, Eude, ele talvez não seja nem conhecido. Talvez você tenha lido essa narrativa várias vezes e passado direto, como a gente fala, dessa história. Quando a gente fala em juízes, as narrativas como Gideão, Jefté e Sansão sempre nos despertam a atenção. Mas, trabalhando esse texto, Eude, ele automaticamente pulou para ser o meu juiz favorito, porque nenhuma narrativa das Escrituras tem essa característica desse texto, de ser tão específica em detalhes que parecem insignificantes no primeiro momento, com informações que parecem aleatórias, que aparentemente não tem razão de ser, mas tem. O que nós precisamos ter sempre em mente em Juízes é uma coisa. Veja aí o versículo 12. Tornaram então os filhos de Israel a fazer o que era mal perante o Senhor. Aí veja o capítulo 4, versículo 1. Os filhos de Israel tornaram o que era fazer mal perante o Senhor. E essa frase, ela serve como prelúdio 9 vezes no livro de Juízes. Sempre que é apresentado um juiz, em que é feita uma narrativa em cima dele, essa frase é a introdução. Então você vê sempre esse ciclo acontecendo. Livramento, fez o que era mal, um salvador, livramento. Fez o que era mal e assim vai. Até Sansão. E uma outra coisa que precisa ficar claro no livro de Juízes é a conexão entre a idolatria e o reinado do rei que está oprimindo o povo. Se você puder voltar, por favor, só o capítulo 3, versículo 7, você vai ver essa frase, versículo 7 e 8. Os filhos de Israel fizeram o que era mal, veja de novo, perante o Senhor, e se esqueceram do Senhor Deus e renderam culto aos baelins e ao poste ídolo. Versículo 8. Então a ira do Senhor se acendeu contra Israel e os entregou nas mãos de Cusar-Risataim, rei da Mesopotâmia, e os filhos de Israel serviram a Cusar-Risataim 8 anos. Irmãos, essa palavra serviram e a palavra renderam, no versículo 7, a palavra renderam e a palavra servir, no versículo 8, é a mesma palavra em hebraico. A exata mesma palavra. Onde o autor, com muita habilidade, ele tenta mostrar que o fato deles estarem servindo a outros ídolos, agora iam fazer com que eles servissem a outro Deus. E perceba então que essa servidão a outro Deus era de caráter idólatra mesmo. E aqui, quando chega em Eglon, tudo se torna extremamente visual. Como se fosse uma aula pintada para crianças. Tudo se torna visual. Veja. Versículo 13. Versículo 12, nós falamos assim, perdão. Mas o Senhor deu poder a Eglon no meio, rei dos Moabitas contra Israel, porque fizeram o que era mal perante o Senhor. E ajuntou consigo os filhos de Amon, os amalequitas, e foi e feriu a Israel, e apoderaram-se da cidade das palmeiras. Irmãos, então o texto já começa com você com uma informação. Quem dá poder aqui nesse texto é Deus. Não foi que simplesmente Eglon viu uma brecha para poder entrar, mas o texto deixa claro que Eglon é um instrumento divino para atingir Israel. Deus deu poder a Eglon. O texto não abre nem margem para discussão. Agora veja qual é a vitória que Deus dá a Eglon. Cidade das Palmeiras. Irmãos, à luz de alguns estudos, é possível a gente fechar e dizer que a cidade das Palmeiras era Jericó. A mais emblemática vitória do livro de Josué. Quando você pensa em Josué, sua cabeça automaticamente talvez cante aquela musiquinha, né? Vem com Josué lutar em Jericó. A vitória mais emblemática do povo judeu agora foi derrotado por esse rei. Aquele rei tomou aquela cidade. E veja que não foi um evento rápido. Veja que ele oprimiu Israel por 18 anos, quando fala o versículo 14. Só que, irmãos, o texto faz questão de relatar Eglon. Se você ver aí o versículo 17, vai dizer isso aí. Levou o tributo a Eglon, rei dos Moabitas. Eglon era homem gordo. Né? Vou me arriscar a fazer a mesma piada que eu fiz lá na minha igreja. Se alguém imaginar Eglon com a minha face, eu vou receber um SMS dizendo quem foi, certo? E vou depois orar imprecatoriamente contra você. Né? O fato era que Eglon era um homem gordo, mas isso era um reflexo do nome dele. Eglon literalmente significa grande javali ou porco gordo.
aí você começa a ver então que o nome reflete a personalidade. Eglon, grande javali, e o texto vai dizer que ele era grande, que ele era gordo. Essa palavra aí, para levar tributo, ou literalmente levar presentes, eram as primícias da colheita. Então, o que Israel estava fazendo? Servindo a um rei gordo, como? Levando ainda mais comida. Tome. Os tributos nada mais é do que as primícias da colheita. Então você vê que Israel estava alimentando esse rei e, por conseguinte, esse ídolo constantemente com seu dinheiro, com suas comidas. O texto tenta mostrar de uma forma literal quem eles estavam buscando, os deuses que eles estavam buscando adorar, desde o capítulo 3, eram deuses de fertilidade, deuses de bonança, deuses da agricultura, que iam dar boas colheitas, que iam dar bons resultados. E aí, quando chega nessa parte do capítulo, aí o texto se torna completamente visual. Você quer servir a um Deus que é fértil? Está aqui. Tome um Deus gordo. Tome um rei grande. Porque esse é o seu futuro. Se você quer ser avarento, se você só está buscando algo para si e não adorar a Deus, visualize o seu futuro. Em Eglon, então, muito mais do que ser apenas um rei que oprimia Israel, ele era uma figura do que Israel estava querendo se tornar. Deus colocou de uma forma muito didática, disciplinadora, um rei. Olha o futuro de vocês, se não for debaixo da minha orientação. É isso aí. E aí Deus suscita libertador. Diante disso, Deus suscita um libertador. Veja o versículo 15, irmãos, que, na minha opinião, o versículo 15, ele é um dos versículos mais interessantes de toda a Bíblia. E ele, infelizmente, não foi um versículo muito bem traduzido. Então os filhos de Israel clamaram ao Senhor, e o Senhor lhe suscitou libertador. Eude, homem canhoto, filho de Gera, benjamita. Por intermédio dele enviaram os filhos de Israel tributo a Eglon, rei dos Moabitas. Irmãos, Eude, homem canhoto. Para que ou por que a necessidade de falar que um homem é canhoto? Alguém realmente pergunta isso para alguém? Você só pergunta isso para alguém quando você vê a pessoa escrevendo, né? Você dá uma caneta, a pessoa troca de mão, você é canhoto? Que acaba se tornando até uma pergunta retórica, porque a pessoa já está escrevendo. Mas ninguém pergunta, prazer, você é canhoto? Você é destro? Ninguém pergunta isso. Então, por que essa informação na Bíblia? Homem canhoto. Qual a diferença? Na verdade, literalmente, no texto hebraico, não existe a palavra canhoto. A informação é assim: Eude, homem deficiente da mão direita. Canhoto é a analogia. Mas o texto não quer chamar a atenção para o fato de ele ser canhoto. Quer chamar a atenção para o fato de que ele é deficiente da mão direita. Provavelmente aleijado. Ou sem a mão, ou com alguma deficiência na mão que é atrofiado. O texto não quer chamar a atenção realmente para o fato de que ele é canhoto. Mas para o fato de que sua mão direita era incapacitada. Aí veja a mãe de todas as ironias. Filho de Gera, benjamita. Ah, pastor, tem nenhuma ironia nessa frase? Tem. O nome da tribo dele, Benjamim, que literalmente significa filho da mão direita. Então, Eude, o homem da tribo da filho da mão direita, não tinha a mão direita. Ou seja, um salvador, um juiz, no mínimo estranho. E o texto faz questão de apontar para isso. E além, ele não só tinha essa deficiência como ele era conhecido, que no versículo, nesse mesmo versículo fala assim, por intermédio, no versículo 15, se você puder identificar no texto essa frase, literalmente em hebraico, a frase não é por intermédio, mas é assim, pela sua mão. Então a palavra mão nesse texto, ela aparece pelo menos 3 vezes mais na frente de uma forma avassaladora. Uma mão que é um problema, um filho da mão direita que não tem a mão direita, e exatamente, provavelmente por causa dessa deficiência, foi que Israel disse, vai lá
e manda isso aí. Pela mão dele, Israel escolheu para levar o tributo. Por quê? Irmãos, naquele tempo não se imaginava ninguém canhoto, ou era um problema, ou seria uma coisa ameaçadora. Então o fato dele ser justamente um aleijado, era a ideia: você não oferece ameaça nenhuma. Vai lá, leva. Que rei vai suspeitar? Que rei vai ter medo ou vai achar que a gente está afrontando um homem que é um aleijado, que tem um problema? Só que Eude já começa a perceber exatamente como Deus vai usar aquilo ali. Ele, no versículo 16, vai dizer que ele fez um punhal, que escondeu. Agora veja de novo informação que parece necessária. Ele escondeu o punhal aonde? Do lado direito. Irmãos, de novo o senso de orientação. Um homem que é canhoto, que guarda a espada do lado direito. Será, mas pastor, para que isso? Ele já escondeu a espada. Para que a informação que ele guardou a espada do outro lado? Irmãos, um soldado que é destro, ele ia guardar a sua espada do lado esquerdo. A maneira de se puxar a espada era o lado contrário ao qual se atacava. Então, se a pessoa era destra, ele puxava a espada assim. O fato dele colocar no lado direito estava mostrando exatamente mais uma ironia e contraste que esse texto nos mostra. Que para qualquer pessoa que eventualmente visse aquilo ali, ele ia dizer: esse homem está com a espada no lugar errado. Comparando com hoje, seria como se fosse uma arma a qual você pudesse ver claramente a trava ligada do revólver, por exemplo. Um homem com um revólver, a qual você visse claramente a trava ligada. Essa arma não está pronta para atirar. Ou uma arma sem balas. Mas para ele que era canhoto, a espada estava no lugar certo. Escondida, mas no lugar certo. E aí então esse homem, diante desse rei gordo, leva o tributo, dá as costas. E aí, irmãos, tem uma informação nesse texto que, de novo, parece ser desnecessária. No versículo 19: porém voltou do ponto em que estavam as imagens de escultura ao pé do Gilgal. Você vai ver mais na frente que essas estátuas, no versículo 26, aparecem de novo. O que significa isso? Por que essas imagens são relatadas no texto? Então, veja como o texto é completamente visual, como ele tenta parecer uma pintura. Um rei que é um reflexo do que Israel queria, um salvador, um juiz que não tem nenhuma cara de juiz ou de guerreiro, como todos os juízes são. Todos os juízes são guerreiros. E aí Deus levanta um aleijado, um homem que tem a mão direita incapacitada. E aí chega lá, imagem de escultura. Irmãos, o que são essas imagens de escultura? Para nós brasileiros, especialmente nordestinos, é até fácil comparar. Sabe quando você chega no hospital ou na casa de uma pessoa que costuma ser da igreja católica, mas não necessariamente, você vê a Bíblia aberta no Salmo 90, o famoso Salmo da Bíblia aberta, e você chega e vê lá, Salmo 90. Bum! Qual é a ideia? Não, que está aberto, que Deus vai proteger essa casa. Como se fosse um simples amuleto, ou aquelas imagens de santos. A ideia das imagens diante do trono é que ali era a fortaleza pessoal do rei. Aqui eu estou seguro, eu estou sendo vigiado. Eu não somente tenho os meus guardas reais, mas eu tenho os meus guardas espirituais. Olha aqui, ó. Os meus ídolos me protegem. Eu estou diante deles, eles estão diante de mim, e eles me protegem. E Eude, quando passa dali, ele para, volta. E aí foi uma coisa que o tradutor, não é que ele errou, né, mas quando ele coloca assim, veja aí por favor no versículo 19: porém voltou do ponto que estava em imagem de escultura ao pé de Gilgal e disse ao rei: tenho uma palavra secreta a dizer-te. O rei disse: cala-te. Então todos que já assistiam saíram de sua presença. Eude entrou numa sala de verão que o rei tinha só para si, onde estavam assentados, e disse: tenho a dizer-te uma palavra, ó Deus. E Eglon se levantou, uma palavra de Deus, e Eglon se levantou da cadeira. Irmãos, onde aparece aí a palavra Deus, é uma palavra que sim, é costumeiramente usada para Deus.
a palavra Elohim, que aparece logo no versículo 1 da Bíblia, e aplica-se a Deus. Mas apenas chamar a atenção para você uma coisa. Olhe para o versículo 15. Você vai ver que nesse versículo aparece a palavra Senhor, Senhor, 2 vezes. Aí agora vá por gentileza para o versículo 28. E lhe diz, segui-me, porque o Senhor... Então você percebe que todas as vezes que Deus de Israel é referido nesse texto, ele é referido pelo seu nome, o nome dele, e em nenhum momento pela palavra Elohim. Então é bem provável que uma melhor tradução desse texto seria assim: Eglon, tem uma palavra dos deuses para ti. Dessas estátuas, veja, porque até a imagem mostra isso. Veja que ele parou debaixo das estátuas e disse: tem uma palavra secreta, tem uma coisa secreta a te falar. E aí o rei, fale nada, meu amigo. O rei, veja a cena para o rei. No que ele parou debaixo das estátuas, eu tenho uma mensagem, o rei captou na hora: meu amigo, essa mensagem veio do alto, fica quieto, não fala para ninguém, fala só para mim. E aí foi para a sala privada dele, como se fosse um gabinete, mas uma sala de verão. E aí Ehud ainda fala: tem uma mensagem secreta dos deuses a te falar. Ou seja, e aí ele ainda fica de pé para receber a mensagem. Ou seja, a ideia de ficar de pé não é a ideia de espanto. Eu vou em reverência, como a gente fala assim, em reverência à palavra de Deus, vamos colocar de pé. Foi o que aconteceu com Eglon. Eglon ficou de pé. E o que Ehud fez? Botou a mão do lado direito, puxou a adaga, como vai dizer no versículo 21, então estendendo a mão esquerda, puxou o seu punhal do lado direito e lhe cravou no ventre. Você pode parar e pensar assim: pastor, por que esse rei não se defendeu? Porque ele devia ser um gigante de gordo para nem ver o ataque vindo, né? Irmãos, de novo, aí veja como as informações que parecem desconectadas, elas começam a se encaixar. O fato de Ehud ter feito isso, para nenhum rei naquele lugar ia ter sentido, porque era um homem aleijado, deficiente da mão direita, uma coisa que era visível, botando a mão do lado errado. Ou seja, esse homem não é uma ameaça. Por que eu vou temer? Qualquer movimento que ele faça, eu não vou ter medo dele. O rei ainda estava imaginando qual era a mensagem dos deuses. E ele recebeu sim uma mensagem dos deuses e de Deus. De Deus foi: está aqui o seu julgamento. E dos deuses foi: nós te abandonamos. E a grande prova disso é que o texto faz questão de relatar depois o quê? Que quando Ehud foge, assim, parece aleatório de novo, mas ele faz questão de falar no versículo 26, Ehud escapou enquanto eles demoravam, tendo passado pelas imagens de escultura. Por que o texto vai dizer isso de novo? Porque o texto vai dizer que Ehud passou pelo mesmo lugar qual ele viu a mensagem. Porque aquele deveria ser o átrio seguro do rei, onde aqueles deuses deveriam estar vigiando aquele rei. E ele diz: eu tenho uma mensagem dos deuses para você. A prova que eles abandonaram é porque eu matei você e eu estou aqui, ó, de pé, passando por eles, firme, forte e vivo. Porque você não é capaz de se defender do Deus vivo de Israel. E aí você vê como o texto agora faz questão até de ser um pouco explícito no sentido de horror. Quando Ehud crava aquela espada, o texto vai dizer que foi com tanta violência no versículo 22, que o cabo entrou, ou seja, a espada provavelmente virou pelas costas dele. Foi com tanta violência, mas com tanta força o golpe, que virou, foi bater nas costas, que não conseguiu puxar de volta. E aí você vê esse rei, esse Salvador com as mãos sujas de sangue. E o texto vai dizer que fechou a gordura. E aí, para ainda mostrar uma coisa ainda mais nojenta: pastor, mas esses guardas são muito ruins. Como é que esses guardas não perceberam a demora desse rei? Aí até isso o texto provê uma resposta. Veja o versículo 24.
Tendo saído, vieram os servos do rei e viram, e eis que as portas da sala de verão estavam trancadas, e disseram: sem dúvida, ele está aliviando o vento na privada da sala de verão. Ou seja, até a saída é engraçada, mas tem uma lição. No que Eude fez todo o plano, trancou, foi, pulou a janela, foi por fora, os servos pararam: rapaz, esse homem está demorando. E aí veja que um dos guardas fala até a frase: mas é certeza. Não coloca na dúvida, talvez. Com certeza está aliviando o ventre. Irmãos, e aliviar o ventre é a maneira bíblica de dizer assim: está fazendo o número 2. Agora, irmãos, como é que esses guardas sabiam disso? Como é que esses guardas sabiam do tempo de espera, ou do tempo que esse rei ficava no seu banheiro? Porque é uma coisa muito íntima. Como é que aqueles guardas sabiam? Ou seja, a prova de que aquele rei ia constantemente ao banheiro e demorava muito lá, já era uma rotina. O texto faz questão de mostrar que, como Eglon era o que Israel queria servir, mas como ele era grotesco, e que a morte dele só saiu tripa e sangue e excremento. E um Salvador torto, aleijado, no mínimo estranho, que destrói isso aí. E aí, irmãos, até os guardas chegam um momento que falam assim: rapaz, está demorando até demais, não é normal já não. Já mediram o tempo, abrem a porta e encontram o seu rei morto. E aí você vê a cena que é mais interessante e o clímax dessa exposição para podermos entrar nas aplicações. Aí você vê que Eude vai, toca a trombeta, chama o povo, e é nesse momento que Eude poderia chegar, tocar a trombeta, reunir o povo e falar assim: olha, eu, o aleijadinho, o filho da mão direita, aquele que vocês mandaram porque eu tinha problema na mão, lembra? Eu matei esse rei. Agora me respeite, como vai um bom nordestino, né? Mas o que ele diz? Segui-me, porque é o quê? O Senhor entregou nas vossas mãos. Naquele momento, Eude revela e explana todo o plano dessa história. Do mesmo jeito que Deus entregou Israel nas mãos de Eglon, agora Deus entregou Eglon na mão dos israelitas pela mão de um homem incapacitado da mão direita, da mão boa daquele tempo. Ele entende claramente que o mérito não é dele, mas que o Deus de Israel entregou o rei na mão dele. Portanto, vamos. E aí veja a informação. Naquele tempo, feriram de Moab 29. Naquele tempo, feriram dos Moabitas uns 10.000 homens. Todos robustos e valentes, não escapou nem sequer um. Irmãos, essa palavra robusta, ela não aparece com frequência nas Escrituras. Mas quando ela aparece aqui, ela é extremamente conexa à compilação física de Eglon. Eglon não era gordo. O texto vai dizer que esses homens, não é que aqueles soldados eram gordos no sentido de serem desleixados, mas que eles eram grandes. Eles eram grandes. Da mesma forma que Eglon era vistoso e grande, esses soldados também. Só que a partir do momento que o ídolo deles, que o rei deles caiu, a vitória foi fácil. Eram como se fosse uma estátua de cera, que não oferece resistência. E aí veja, assim foi Moabe subjugado naquele dia, sob o poder de Israel, e a terra ficou em paz 80 anos. Irmãos, nenhum juiz salvou Israel por tanto tempo. Talvez um juiz que você nunca tivesse lido a história, ou passado reto. Um juiz que nem aparece na galeria da fé. Ele foi o homem que libertou Israel por mais tempo, no período dos juízes. E aí chega o versículo 31, um outro juiz aparece, que só é falado uma coisa dele: Sangar, filho de Anato, e que ele feriu 600 homens dos filisteus com uma aguilhara de boi, ou seja, com o famoso arado, aqueles arados longos que fica aquele pedaço de ferro embaixo,
O cara pegou esse arado e matou 600 filisteus. Ou seja, aí veja que, aqui interessantemente, acho que a SBB acertou em deixar tudo junto. Um salvador estranho, que é o caso de Euode, e um salvador que usa no mínimo, um libertador que usa no mínimo uma arma estranha, aparentemente não apropriada, aparentemente não, com certeza, não apropriada para aquele trabalho. Quem ia usar como arma um arado de boi? Então, irmãos, veja que texto rico, veja que texto que parece essa pintura, cheio de detalhes e informações que parecem estar simplesmente salpicadas, mas elas nos trazem verdades que são profundas. Gostaria de trazer apenas algumas aplicações para você e para mim nessa noite. Primeira, irmãos, a realidade, aí eu faço até coro ao último sermão que eu preguei aqui, quando eu falei que nós nos tornamos aquilo que nós adoramos. A realidade nesse texto também aparece isso. Da mesma maneira que Israel estava servindo a um rei gordo, porque era aquilo que eles queriam se tornar. Nós não queremos tornar adoradores de Deus. Eu quero ser isso, eu quero ser bem sucedido. Eu quero ter dinheiro, eu quero ter um palácio. Nem que para isso eu abra mão da minha espiritualidade, nem que para isso eu abra mão do meu Deus. E por muitas vezes nós somos exatamente como esse povo, que queremos buscar algo mais, que queremos ser exatamente grandes, queremos ser os melhores. Eike Batista, o homem mais rico do Brasil, que já disse que tem como sonho e trabalho ser o homem mais rico do mundo. Um repórter perguntou a ele: por que você quer ser o homem mais rico do mundo? Por que você quer ser o mais rico do mundo? E ele deu uma resposta simples, curta e direta: porque eu quero ser respeitado. Porque eu quero ser respeitado. Ele entendia que aquela quantidade enorme de dinheiro que ele tem ia fazer com que ele fosse respeitado. E pode até ser que homens como o próprio Israel levem tributos a ele, mas o que tem dentro dele, assim como esse rei Eglon, não passa de excremento, sujeira, tripa e sangue, morte. Até o momento em que o Salvador vem e revela exatamente qual é a essência do ídolo, o que é que está por dentro dele. E dentro de Eglon, se ele realmente fosse um deus da fertilidade, se ele fosse realmente um ícone da fertilidade, no que fizesse aquele buraco na barriga dele, talvez saísse o quê? Sei lá, suco de uva, comida. Não foi isso que saiu. Foi exatamente o seu interior, de uma forma nojenta, que o texto faz questão de deixar assim, para que você não se iluda. Não existe Deus fora do Deus de Israel que possa cumprir qualquer promessa que seja feita a você. Ele é vazio, assim como aqueles soldados que perderam a luta porque nosso rei está morto. Nós somos fortes, mas não temos o interior. Para que lutar? Também não se iluda, nenhum outro Deus pode proteger você. Do mesmo jeito que Eude entrou e saiu diante do lugar seguro daqueles deuses, assim é você que confia em qualquer outro Deus que não é o Deus de Israel, que não é o único Deus vivo e verdadeiro. Você pode criar suas ferramentas, você pode criar seus instrumentos. Aqui eu estou seguro, aqui eu estou debaixo da proteção de fulano, aqui eu tenho o meu dinheiro, aqui eu tenho os meus pais, aqui eu tenho o meu filho, aqui eu tenho a minha esposa, aqui eu tenho o meu marido, aqui eu estou bem, não preciso de mais nada dessa vida. Não se iluda. Nenhum ídolo seu pode proteger você da ira divina. Nenhum. O que essa mensagem nos mostra é que aquilo que nós miramos, a gente pode até alcançar, mas a pergunta é: nós vamos querer nos tornar isso? Essa figura grotesca, feia, vazia, podre e que não é defendida por ninguém. É esquecido e julgado pelo próprio Deus.
Mas aí vem a grande lição do texto. Aonde é então, pastor, que eu vou encontrar socorro? Se o Senhor está me dizendo que o meu carro, que o meu trabalho, que os meus pais, que minha mãe, que meus filhos, que os meus netos não podem me proteger, não podem me dar uma segurança, aonde é que eu vou encontrar? Irmãos, Eude, como eu já mostrei aqui nessa exposição, ele era tudo, mas menos o idealizador de um Salvador ideal. Se você fosse desenhar para uma criança, ou perguntar para uma criança hoje não, que talvez nem assistam tanto, mas vou voltar um pouco no tempo, uns 10 anos atrás. Se imaginar assim, como para você é um defensor ideal, é um libertador ideal, provavelmente uma criança ia dizer, ela é feito super-homem, né? Forte, invencível, que ninguém consegue derrotar. E você vê juízes que são exatamente isso, como Sansão, um homem forte, bonito, cabelo grande. Mas esse homem, aleijado, com problema na mão, que vai para levar tributo ao rei, ou seja, veja que ele não vai com o exército, veja que ele não é feito Gideão, que monta um exército, vamos, por menor que seja o exército, é um exército. E o próximo juiz, que é justamente Baraque, monta um exército de 10.000. A quantidade de gente derrotada nesse foi a quantidade do exército de Baraque depois. Esse homem foi sozinho. E para levar tributo. Está aqui, ó, rei, tributo. Que negócio estranho. Que salvador. Que juiz esquisito. Mas quando ele chega lá, ele revela qual é a maior salvação. Ele revela exatamente o que é que ele está fazendo ali quando ele julga aquele rei e diz, olha, Deus nos entregou nas nossas mãos, vamos. Não é dessa exata forma que o mundo, ou muitas vezes nós, quando lemos a Bíblia, enxergamos o nosso Salvador Jesus Cristo? Olhe para Cristo, o Rei prometido, o Messias, o que ia trazer o reino a galope no seu azalão branco, pegar de trás para frente, entra numa burra no seu palácio, só come com pecador e esquecido, nenhum rei chamou ele para um banquete, só andava com os marginalizados, um rei que disse o quê? Dá a César o que é de César, ou seja, paga o tributo a esse rei aí. Um rei que nasceu numa manjedoura. Um rei que, como Sangar, escolheu como arma de combate não uma espada nem um exército, mas talvez a mais inapropriada arma de todas, uma cruz. Se você olhar bem para Cristo, você vai ver que ele é um Salvador estranho. Que ele não entra nas nossas características socioeconômicas e culturais da perfeição de um Salvador. Mas ele o é. Como falou de uma forma muito engraçada, e eu tenho esse filme, e eu sempre que eu vejo essa cena, que é logo o início, eu não deixo de rir, porque de uma forma muito engraçada é uma verdade. Naquele filme, o livro também mostra isso, Ariano Suassuna, no Alto da Compadecida, em que logo no início está o Chicó e o João Grilo divulgando um filme da vida de Cristo. E naquele tempo não tinha trailer, e aí o Chicó fala essa frase, venha ver a história de um homem que sozinho derrotou o Império Romano inteiro. E eu não deixo de rir toda vez que eu vejo essa frase, e eu não digo, mas é verdade. Mas é verdade que esse Salvador estranho, esse Salvador que escolheu como arma, que diante dele ele poderia usar o exército mais poderoso, ele poderia usar o seu poder, ele poderia usar a sua força, a sua glória, como ele era e tinha esse direito. Cristo, com que arma você vai lutar contra as hostes do demônio? Com que arma você vai vingar aquele povo? Com uma cruz.
E perceba que é justamente em linguagem militar que o apóstolo Paulo fala lá em Colossenses capítulo 2, e despojando, derrotando em combate os principados e potestades. Publicamente dele os dispôs. Irmãos, só para colocar para você o que é publicamente expor. Publicamente expor, Paulo tem em visão o que era feito em combate naquela época, que quando um rei ou um inimigo era derrotado, as cabeças deles eram colocadas em pilares na fora do palácio. Claramente uma derrota. E deles triunfou. Aonde? Na cruz. Aquele Salvador que parecia ser tão pacato, que não parecia ser um Salvador ideal, se revelou sendo não apenas um Salvador, como era o caso de Eude, mas o Salvador. Eude aponta para Cristo no fato de parecer uma pessoa que era desacreditada, mas libertou Israel por mais tempo do que qualquer juiz. E Cristo nos libertou para todo sempre, lutando um combate que nós não poderíamos vencer, derrotando os eglons da nossa vida com uma arma mais estranha do que um arado de boi, porque foi uma arma que ele usou contra si mesmo. Ele não pegou uma cruz e bateu na cabeça do diabo. Ele pegou a cruz e se cravou nela, para que eu e você pudéssemos entender o que realmente é um Salvador, que usa a espada na mão esquerda, aparentemente troncho, mas verdadeiramente certo. Eude, Sangar apontam para você quem é a única pessoa que pode lhe defender, quem é o único que é capaz de derrotar o pecado na sua vida, quem é o único a quem você deve confiar, se render, se prostrar e querer ser parecido. Para que termine com essa aplicação muito prática. Hoje nós vivemos um evangelho que quer se tornar comum até demais. Irmãos, eu me arrisco como pastor Alain a ter Facebook, e acho que essa é a palavra certa, é se arriscar, porque é tanta bobagem que se vê, que chega uma hora que diz assim, rapaz, eu vou cancelar esse negócio, que isso aqui não dá para nada. E bem, eu não assisto novela já faz alguns anos, mas eu entendo que existe uma novela que tem uma crente. Não me pergunte qual, não me pergunte quem. Eu sei que, visto isso, eu vi, e aí alguém colocou lá essas fotos no Facebook. Como a Globo vê os crentes. Aí mostra essas fotos dessas mulheres. Como nós realmente somos. Aí mostra uma foto de um monte de gente normal. Eu entendi a ideia. Aí embaixo tinha, nós podemos ser arrumados, modernos e tudo mais. Disse, tá, não vou pegar pesado demais não. Entendi a sua mensagem. Mas vamos olhar o subtexto. Hoje, antigamente, você conseguia definir claramente quem eram os crentes e quem não eram. O nosso comportamento era diferente hoje. Tanto que quando você escuta fulano é crente, você olha logo de lado. Quem? Você nem acredita. Porque o nosso comportamento não quer se parecer com Eude, não quer se parecer com o nosso Salvador, mas parecer com eglões, com dominadores. Permita-me um exemplo falado, que eu não consegui deixar de ver a ironia disso, que foi o do pastor Silas Malafaia, na sua entrevista às páginas amarelas da revista Veja. Quando o autor o repórter fez questão de frisar que ele chegou lá com um implante no cabelo e com um Rolex de ouro. Irmãos, assim, foi engraçado que foi um momento, só um parêntese, eu, pela graça de Deus, eu consegui ir para fazer um curso na Inglaterra, né, de pregação. E em um dia, a gente conseguiu escapar e ir na Suíça. Visitei a igreja de João Calvino, que para mim foi uma coisa espetacular. E em Genebra, eu passei em frente à loja da Rolex, que fica lá. Irmãos, eu não entrei por medo, porque só os relógios da vitrine, o mais baratinho, para pobre, era R$75 mil, de vitrine, de que beleza. Não vou nem entrar, certo? Que vou só, nem foto eu tive vontade de tirar, fiquei deprimido quando vi isso aí. Voltei para casa, voltei para o hotel. E quando o texto vai dizer isso,
No final, o repórter faz um elogio a ele. Gostei do seu implante. Aí a resposta do pastor Silas não deixa de ser irônica. Fiz com o mesmo médico que botou cabelo em quem? José Disseu. Pode ler. Se você pensar que eu estou inventando, pode pegar a Veja e você veja lá a última resposta. Ainda vou ser bem preciso, está lá. Fiz com o mesmo médico que botou cabelo, José Disseu. Essa é exatamente a imagem que os crentes querem ter. Eu quero ficar parecido com o mundo, eu não quero ser diferente. Eu não quero mostrar. Porque Nietzsche odiava o cristianismo. Porque ele falava, porque o cristianismo é pior do que o vício, porque o cristianismo estimula a fraqueza, o cristianismo estimula você amar o seu inimigo, o cristianismo estimula você ser humilde, você dar outra face, e isso é pior do que ser ruim. Por isso que Nietzsche odiava o cristianismo. Mas essa é a verdade que eu e você precisamos viver, sermos diferentes, talvez para o mundo até debilitados, aleijados, mas diante de Deus, verdadeiros guerreiros e guerreiras, porque Ele venceu um combate no nosso lugar. Que o mundo nos veja como aleijados, para que Deus saiba que nós somos verdadeiros guerreiros no seu lugar, no lugar que Ele fez por nós, no combate que Ele combateu, na vitória que Ele venceu. E agora, à sombra disso, nós vivemos. Viva Cristo! Como diz o apóstolo Paulo, e termino com isso. A fraqueza de Deus, mais forte e maior. Até a loucura de Deus é mais sábia. E aqui nesse texto não era diferente. Um texto que aparentemente louco, estranho e fraco, revela a sabedoria e a força do nosso Salvador. Então viva essa verdade na sombra do que Ele fez por você. Que Deus o abençoe. Amém? Vamos orar. Senhor Deus, nós te louvamos, ó Pai, porque o Senhor é um Salvador como Eude, estranho, diferente. Talvez várias pessoas falavam assim, esperávamos mais, esperavam um guerreiro montado num alazão branco. Mas te louvamos, ó Pai, porque o Senhor veio montado numa burrinha. Te louvamos, ó Pai, porque o Senhor veio nascer numa manjedoura. Te louvamos ainda mais especificamente, porque o Senhor usou como arma de combate uma cruz, a qual o Senhor mesmo se pregou nela, para demonstrar o que é verdadeira libertação, para que até diferentemente de Eude, que teve as mãos sujas de sangue, porque enfiou a adaga no rei, o Senhor se sujou com o nosso sangue. Nós hoje é que temos essas mãos sujas, porque fomos nós e o nosso pecado que matamos o Senhor. Portanto, Deus, nós humildemente te pedimos que o Senhor nos ajude, Pai, a confiarmos especialmente em Ti, diferentemente de Eglon, que confiava em seus ídolos, em seus deuses, e obteve uma resposta desses deuses, que foi o abandono. Mas o Senhor não nos abandona. O Senhor nos salva, como ali fez com Eude, como ali fez com Sangar. Nos ajuda, Senhor, a vivermos diferente. Talvez para o mundo até de forma fraca, aleijada, débil. Mas diante do Senhor, mais que vencedores. Diante do Senhor, ó Pai, aquele que nos venceu, que expôs o nosso pecado, a morte, o inferno, o diabo, em vitória naquela cruz. Que essa seja a nossa bandeira, o nosso estandarte. Que não nos envergonhemos disso, mas que nos estimulemos a cada dia mais a combater o bom combate. Nos ajuda, ó Deus, a vivermos diferente desse mundo, a não querermos ser iguais, mas a vivermos, ó Deus, a Tua verdade, a vivermos, ó Pai, a verdade do Teu Evangelho, que é o único capaz de libertar. Muito obrigado, ó Deus, pela história do Teu servo Eude, um servo aparentemente fraco,
mas tão forte no Senhor, e que reconhece que é o Senhor que fez tudo por ele, que possamos como ele também aprender, e muito mais com o Senhor Jesus Cristo. No nome dele que nós oramos. Amém.